é o 4º Congresso Brasileiro de Faturamento. Meu amigo Flávio está chegando aí daqui a pouco, é um grande parceiro, também que é o moderador dessa mesa. Mas teve um contratempo, ele é lá do Piauí, o nosso amigo Flávio. Temos aqui José Teles, que é do Rio Grande do Norte, também trabalhamos juntos, já trabalhamos juntos há uns 12 anos, né, Zé? Está ficando velho, há uns 12 anos. Anne Marielle, que eu tive o prazer de conhecê-la antes da pandemia e viramos parceiros também, que vai estar trabalhando conosco. E Jéssica, que trabalha aqui comigo em São Paulo, que também é uma garota que eu conheci no início do trabalho, implantação de prontuário, e que também virou uma fera nesse processo. Tá? Então, para mim, vai ser um prazer trabalhar com essas 3 pessoas, 3 jovens que têm o maior desempenho. O primeiro vai falar de modernização do faturamento. A segunda, que é a Anne Marielle, vai falar de faturamento online. Eu conheço o trabalho dela, quer dizer, eu amo saber que as pessoas que aqui falam, eu conheço o trabalho delas e são casos de sucesso, como é o caso de Anne Marielle, que quando eu a conheci, ela atuava só em Irecê, hoje ela atua em todo o estado da Bahia, e eu fico feliz, Anne, você ter virado essa potência. E o terceiro, falar de prontuário eletrônico, a Jéssica, que é um caso de sucesso nosso aqui de São Paulo, onde nossos médicos atuam 100% com prontuário médico e ela consegue monitorar todo mundo à distância e treina todos esses médicos de forma presencial e online. Tá? Agradecer aí a realização é da Muricy Consultoria e sua equipe, que tem aí Tiago, Adriana, Thaís, Daniel e Sérgio, que compõem nossa equipe que faz esse congresso acontecer. Nós temos o patrocínio da B3, que é quem vai fazer o encerramento desse evento com toda a rotina tecnológica de um serviço de saúde, do início ao fim, e o Inou, que é o detentor de um dos melhores BIs em funcionamento no país. Ele funciona independente do sistema, basta que se acople e tenha um banco de dados disponível para que isso aconteça. Nós temos o apoio do SEBRAE, nosso parceiro de 30 anos, a SBAL, Sociedade Brasileira de Administração e Oftalmologia, através de nossa amiga Roberta, e eu mesmo fui da SBAL há alguns anos, diretor da SBAL, da FENAES, da Legal Saúde, nossa amiga Vicentina, e de Médicos Protagonistas, uma iniciativa aí de Tiago e Lucas, um médico que também é nosso parceiro aqui em São Paulo e que está preparando treinamentos exclusivos para médicos empreendedores. Um caso de sucesso fantástico que nós vamos bater um papo também no último dia do Congresso. Hoje eu estou fazendo essa apresentação inicial no aguardo do meu amigo Flávio. Tá? Então, para começarmos os trabalhos, vamos iniciar o trabalho. Nós vamos começar com o nosso querido José Francisco Teles, graduado em Ciência da Computação, graduado em Gestão da Tecnologia da Informação, especialista em Segurança da Informação, apesar de jovem,
18 anos de experiência profissional da área de TI em saúde em hospitais de grande porte. E meu colega, gerente de TI do Hospital Rio Grande do Norte, que pertence ao Grupo Delfim, do qual também nós trabalhamos há muitos anos. Tá? Então, Zé, é um prazer tê-lo aqui. Dizem por aí que você também é meu filho. Um abraço para você. Bom dia a todos, bom dia, Murici. Aproveitando que eu sou seu filho, a benção, então, pedir a benção, né? Que na manhã a gente pede a benção para o pai. Mas é um prazer estar aqui mais um ano com vocês no quarto Congresso Brasileiro de Faturamento, para compartilhar um pouquinho aí das experiências, porque a área de saúde é isso, a gente tem que compartilhar aí os avanços de cada um, porque é uma área difícil, hostil, com muita complexidade, e se não for na parceria, eu acho que a gente não cresce. E falar nesse congresso, para mim, é um grande prazer, porque ele enriquece, né, as pessoas que estão aqui. Só Murici mesmo para conseguir juntar esse PIB aí de faturamento do Brasil, gente de todos os estados, de todos os tipos de negócio, desde operadoras até hospitais. Então, um grande prazer estar com vocês aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho aí da experiência da gente, né? Eu sou da área de tecnologia da informação, então vou falar um pouquinho da minha experiência de tecnologia da informação e como a gente conseguiu contribuir para os processos de faturamento, né, aqui do Hospital Rio Grande, em Natal. Hoje eu estou gerente de TI do Hospital Rio Grande, a gente veio com a missão de reestruturação tecnológica e apoio à alta gestão aí na tomada de decisões. Então, mostrar um pouquinho do que funcionou para a gente. A gente sabe que não tem uma receita de bolo, até pelo porte aí diferente de cada operadora, de cada hospital, de cada clínica, mas tem um caminho aí a se seguir, né, que deu certo em outros negócios do Grupo Delfim e deu muito certo também no Hospital Rio Grande, que hoje é o maior case aí de sucesso do grupo. Um hospital que a gente chegou com 80 leitos e hoje a gente tem 420 leitos, numa situação financeira muito hostil, numa localização geográfica também hostil, né, que não tem crescimento do número de vidas, mas com muito empenho, muito trabalho, né, de eficiência na gestão, a gente conseguiu chegar lá. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para a gente mostrar aqui a apresentação. Então, falando mais uma vez aqui, o tema é modernidade do faturamento, e eu vou começar falando um pouquinho do que é, gestão de TI. Mais uma vez me apresentando, minha formação é de tecnologia, eu comecei com tecnologia, trabalhei em desenvolvimento de sistemas, né, de prontuário eletrônico em Sergipe, no Hospital São Lucas, então comecei nessa área, na saúde, e logo depois me encantei aí pela área, pela quantidade de desafios que tem. Então, todos os dias tem um desafio novo, né? Então, estou há mais de 15 anos aí na área, e todos os dias tem um novo desafio para a gente fazer. Então, isso é muito empolgante para a gente que é de TI, a gente não faz sempre a mesma coisa, e dá uma oportunidade para a gente sempre evoluir. Ultimamente, eu tenho focado muito na área de segurança da informação, eu também atuo como DPO no hospital, né, depois da LGPD, e é uma grande preocupação para a gente hoje os processos que ocorrem no hospital, a gente fazê-los todos com muita segurança, porque já existe legislação e as pessoas estão cada vez mais empoderadas aí para a gestão dos seus dados pessoais. Então, estamos trabalhando muito forte na área de tecnologia, que é uma área ainda que ainda patina muito quando a gente fala em saúde. Então, quando a gente pensa em tecnologia, né, independente da área, eu preciso pensar nos principais pilares de TI. Né? Não dá para enxergar hoje TI só como o setor que entrega um computador, o setor que entrega um telefone ou o setor que faz o Wi-Fi funcionar. Isso é arcaico, isso ficou para trás. Então, a tecnologia hoje ela faz parte da alta gestão, então ela faz parte da estratégia de uma organização, seja ela, né, da área que for, e a gente tem que pensar ela de uma forma muito estratégica, e para que a gente não gaste à toa com TI, porque é uma área cara hoje em dia, né, principalmente na questão de mão de obra, com a pandemia,
A internacionalização aí dos projetos de TI, né, cresceu bastante. Então, hoje, você pode morar no Brasil, mas trabalhar para a Alemanha, trabalhar para a França. Isso encareceu, né, a aquisição de mão de obra de TI. Então, você precisa pensar a TI de uma forma muito inteligente para que isso não se torne um grande gasto na instituição, né, e que você consiga realmente entregar o que a instituição espera. E a gente pensa a TI com 4 pilares, né? É o pilar da infraestrutura, da gestão de sistemas, das informações gerenciais e da gestão de projetos, né? E isso precisa estar muito dividido. Normalmente, as áreas, principalmente de saúde, né, os setores de TI são generalistas, ou seja, uma pessoa faz tudo. Ele é especialista em contabilidade, mas também é especialista em medicina, mas também tem que ajudar o enfermeiro e não pode esquecer do RH. E é muito difícil você conseguir um profissional que tenha essas habilitações e que faça elas muito bem. Então, você precisa realmente dividir as áreas, né, para que você consiga extrair o melhor de cada área. E existem várias estratégias, né, para cada área dessa que a gente conseguiu trilhar um bom caminho para que a gente cuide do que importa. Então, a TI de um hospital ela precisa pensar muito saúde, né? E às vezes a parte de infraestrutura, né, que é consertar um computador, ver uma rede que está parada, consertar uma impressora, isso toma muito tempo da equipe de TI e acaba roubando o tempo precioso que a gente tem para pensar em saúde. Então, quando a gente pensa nessas estruturas, temos que pensar muito em o que é que importa para a gente ter dentro de casa como profissional de TI, né, e o que é que a gente pode terceirizar. Então, essa área de infraestrutura é uma área que gasta muito tempo e que a gente achou um caminho de terceirização, né? E recomendamos muito esse caminho de terceirização para todos os serviços de infraestrutura. Então, existe hoje infraestrutura como serviço. Você pode comprar, né, com uma taxa mensal serviço de segurança, de firewall, de rede, de computadores, de impressoras, e é um bom caminho, né, e um caminho relativamente barato para que você tenha os profissionais de TI não pensando nisso, mas pensando em sistemas, pensando em tráfego de informações e como extrair, né, informações úteis aí para a alta gestão. Eu também tenho uma governança de TI. Toda TI, além de relacionar com o meu cliente externo, que são os diversos setores, ela precisa também se cuidar, né? E aí a gente tem aí os níveis de serviço, de projeto, de conhecimento, né, inerentes à nossa área de TI e que dá muito trabalho. A gente não tem como pensar nisso de forma generalista. Precisamos dividir também as áreas, ter pessoas que cuidam de cada área dessa, pessoas especialistas nessa área, para que você consiga realmente ter pessoas especialistas também em saúde. Então, quando chegamos aqui no hospital, em Natal, a gente tinha uma equipe de 6 pessoas e todas elas eram aptas a fazer qualquer coisa. Então, a mesma pessoa que consertava uma impressora, ela também tinha que fazer um relatório para um diretor e ela também tinha que ajudar o médico a tomar uma decisão de diagnóstico baseada nas informações que tinham no prontuário. Isso não funcionava porque você não consegue entregar isso muito bem. Você sempre entrega o básico de cada coisa. E aí a primeira ação que a gente fez foi especializar essas áreas. Como que eu faço isso, né? Além desses desafios de TI, de infraestrutura, de sistemas e de pensar a saúde, a gente ainda tem uma gama de legislações que a gente precisa obedecer. E na saúde não é diferente das outras áreas, pelo contrário, eu acho que é mais crítico e mais sensível, né, essa percepção da lei. E recentemente, com o Marco Civil aí, com a LGPD, isso ficou muito mais em evidência. Redes sociais, Google, plataformas de pesquisa na internet estão aí para empoderar o usuário. E o usuário que era leigo nessa área, hoje ele cobra isso para a gente, né? Então, o usuário, depois do LGPD, ele tem muito mais preocupação com o dado dele, com o que é que vai estar armazenado e para que vai ser utilizado aquilo, coisa que não tinha, né, há alguns anos atrás, e a gente precisa também pensar nisso, porque isso é um fator de risco para a instituição, né, com as sanções que essas novas legislações colocaram aí na legislação, isso pode ser um risco financeiro aí para a organização, também não pode ficar de lado. Então, é muita coisa, é infraestrutura, é sistemas, é legislação, é segurança,
e pouca gente normalmente para fazer isso tudo, né? As áreas de TI são áreas com poucas pessoas, né? Hoje, apesar do boom de tecnologia depois da pandemia, né, de profissionais de TI, está difícil contratar esses profissionais, porque o mercado externo, né, internacional, tem contratado isso tudo e tem pago muito bem para esses profissionais. E fica essa tarefa difícil e árdua aí para os hospitais e instituições de saúde, né, lidar com todas essas questões tecnológicas, né, de bit byte aí mesmo, né, além das outras preocupações do dia a dia. Como que a gente criou um método, não é uma receita, mais uma vez eu digo, mas é um método de pensar, né, e mostrar isso para a autogestão, que é um bom caminho aqui dentro. A primeira coisa que a gente fez aqui foi olhar muito bem para a infraestrutura, porque eu preciso muito dela, é sobre ela que eu vou trabalhar, que eu vou conseguir entregar uma informação, que eu vou conseguir entregar um sistema de eficiência. Não adianta eu falar em sistemas que conseguem fazer auditoria automático, ou sistemas que conseguem fechar conta e enviar para a plataforma do convênio automático, se eu não consigo chegar com o computador ou com a rede em um determinado setor. Não adianta eu falar de decisões de prontuário eletrônico automatizadas com inteligência artificial se eu não consigo chegar com o sistema de prontuário eletrônico onde o meu médico está, onde o meu enfermeiro está. Então a gente tem um carinho de olhar muito bem para a infraestrutura, né, e retirar tudo aquilo que eu posso terceirizar, que eu posso delegar para um parceiro de dentro do hospital, da responsabilidade das pessoas de TI do hospital, né, e pensar e deixar para a gente o que importa, né, o que é mais sensível. Então a gente reestruturou toda a rede de dados e voz e transformamos isso, né, em contratos de serviço. Então, se eu precisar criar um setor, se eu precisar aumentar um setor, eu tenho esse serviço, eu tenho essa área feita como serviço, eu não preciso desembolsar um valor pesado, um valor alto ali para fazer um projeto de rede, né? Eu tenho que ter controle a diversas áreas e controle físico e saber quem entrou e saiu de diversas áreas, porque hoje com a LGPD você tem aí o caminho do prontuário dentro do hospital, né? A gente sabe que ainda tem muito papel nos hospitais, apesar do uso de sistemas e tudo mais, ainda tem muito papel dentro do hospital e você precisa proteger isso, né? Com o LGPD você tem que proteger isso. Então a gente tomou cuidado de ter os acessos a determinadas áreas protegidos aí ou dispositivos de biometria que você possa controlar depois e saber quem entrou. Monitorar as áreas, eu não esperar o problema acontecer, parar uma internet ou parar um computador para a gente atuar, então a gente atuar de forma preventiva e só dá para atuar de forma preventiva se você olhar e acompanhar e monitorar a tua operação, você não esperar o problema acontecer, né? Não obstante aí a LGPD, a gente precisa olhar para a LGPD, é uma coisa recente, é difícil, parece ser custoso, mas a LGPD, sempre que a gente vai implantar em algum lugar, a gente fala que use sempre a boa fé. Como você gostaria que tratassem seus dados? Como você gostaria que fizesse isso com você? Então, a vontade de fazer já é um grande passo para a LGPD. Você não precisa ter a melhor política de LGPD, a melhor política de segurança da informação, mas se você tem vontade de fazer, dê o primeiro passo. Esse talvez seja o conselho mais importante aí para todos. E está todo mundo aprendendo, desde o pequeno até do maior hospital, está todo mundo aprendendo ainda como, né, tratar os dados, como você fazer a melhor adequação para a LGPD. Então, importante demais, ainda em LGPD, que tudo seja registrado, né? Então, se alguém acessa um arquivo, se alguém acessa um prontuário, você precisa registrar isso para depois, né, poder consultar caso haja alguma sinistralidade. Segurança da informação, se o grande objetivo e as empresas e todo mundo está buscando, né, a transformação digital, o uso de sistemas, a segurança da informação é imperativo. Não dá simplesmente para usar um prontuário eletrônico e não ter uma segurança de informação. E ter a permissão do sistema do usuário colocar uma senha de baixa complexidade. Imagine um usuário com senha 123. Então, é melhor você fazer prontuário no papel do que ter uma falha de segurança dessa, porque a saúde está muito em evidência, né? Então, as empresas, os ladrões virtuais estão olhando muito aí para a área da saúde e a gente não pode esquecer de segurança da informação, tem que ter isso.
né? E a terceirização de TI, que a gente chama de outsourcing de TI, né? O que é que disso tudo que eu falei, que eu posso delegar para um parceiro de minha confiança por um valor que esteja acessível para a minha empresa, né? Então, terceirização acho que é o caminho mais moderno. Hoje já tem serviços de terceirização para todas as áreas praticamente de TI. Você consegue alugar desde um computador até um firewall que custa 1 milhão, 2 milhões de reais. Tudo isso já é possível alugar. E os valores disso, para você conseguir alugar isso, são valores cada vez mais acessíveis, né? A pandemia ajudou muito a desenvolver essa área de terceirização. Então, olhar para a infraestrutura é pensar muito em terceirização, porque é uma área que dá trabalho você manter, você cuidar de tudo. Há algum tempo a gente não compra mais computadores, não compra mais impressoras, não compra mais dispositivos de rede, porque hoje cuidar disso, manter isso é muito custoso. Então, a área que a gente está olhando para você ter as coisas dentro, normalmente é uma área de sistemas, uma área de informação, né, de gestão da informação. Mas infraestrutura, o grande caminho, eu acho que a grande chave hoje é você delegar isso para quem faz isso muito bem, né, com um custo muito menor que o seu. E não dá para não olhar para a infraestrutura e monitorar. Não basta delegar e deixar um parceiro ficar olhando isso para você. Você tem que delegar, mas você precisa acompanhar, né? E aqui um bom caminho foi acompanhar o que está acontecendo, né? Quantos chamados eu recebo por dia? O que está acontecendo? Como é que eu posso prevenir para que o meu número de chamados diminua da infraestrutura, né? E aqui a gente tinha indicador muito importante. Eu tinha sempre mais chamado de infraestrutura do que de sistemas. Ou seja, eu tinha mais problema de infraestrutura, né, e poucos problemas de sistema, ou talvez as pessoas não estejam usando os sistemas por conta dos problemas de infraestrutura. E hoje a gente virou esse jogo. Eu ainda tenho alguma coisa de infraestrutura, porque a gente está num momento de crescimento, de informatização, de modernização de infraestrutura, mas a área de sistemas superou e muito, ou seja, eu consegui mais usuários, os usuários estão usando mais os sistemas, e isso é importante para a instituição, porque se eles usam mais sistemas, eu vou ter mais informação, vou ter mais dado para a tomada de decisão. E a gente olha muito para essa parte de monitoramento. Na área de sistemas, né, passando um pouquinho mais rápido para a gente chegar já em faturamento, o que é que eu preciso olhar em sistemas? O que importa para a gente? Como que aquela informação nasce dentro do hospital? Para que eu possa usá-la depois no faturamento. Então, a gente olhou muito para prontuário eletrônico, né? Tentar tirar o máximo de papel da operação para que o trabalho, né, do faturamento, da auditoria, que são as áreas finais aí do ciclo de vida de um paciente, né, tenham mais facilidade de trabalhar. E não basta eu entregar isso no meu RP se o meu RP não conversa com outras áreas, com outros aplicativos. Então, a gente olhou muito para a prontuário eletrônico, para que a informação nasça digital, para que ela inicie digital, né? E eu preciso ter uma continuidade disso, eu preciso ter integração com portais de faturamento, a integração com convênios, a integração com o SUS. Não dá para você gerar informação e ela ficar presa no prontuário eletrônico. Ela precisa conversar com outras instituições, né? E a gente sabe que nem tudo o RP faz. O RP, ele olha ali o core business da empresa e faz aquele, o necessário é essencial, mas você tem muitas áreas ali, acessórias, que a gente precisa também desenvolver. E aqui a gente meio que diminuiu infraestrutura, profissionais de infraestrutura, e eu coloquei profissionais de desenvolvimento de software para resolver esses gatilhos e deu muito certo. Foi uma receita que deu muito certo para a gente, né? E não dá para você aumentar, ampliar o acesso a sistemas sem ter a gestão e a auditoria dele, né? Então, todo o acesso é controlado, todo o acesso ele é registrado, né? E a gente precisa também ensinar as pessoas, eu preciso gerar conhecimento para que as pessoas usem cada vez mais e cada vez melhor, né, os sistemas. Por fim, aí, a área de segurança, que com LGPD, com Marco Civil Digital, é uma área que precisa ter muita atenção, as pessoas estão empoderadas, e a gente precisa mapear quais são os riscos que a gente tem na instituição, né, definir as políticas de acesso, as pessoas precisam saber o que pode, o que não pode,
fazer dentro dos sistemas, né? Elas precisam saber que elas estão sendo registradas, cada ação está sendo registrada, para que a gente tenha aí um uso racional aí das soluções. Aqui um exemplo de um cenário, né, de LGPD. Hoje é uma área muito latente, está se falando muito de LGPD, a gente já viu aí alguns casos na mídia aí de grandes grupos de saúde aí sendo atacados e recebendo sanções aí da NPD, que é o órgão que regula isso tudo, e são sanções caras e não é só caixa, não é só dinheiro, você também pode ser bloqueado, né, o seu banco de dados para você fazer uma operação. Imagina um hospital sem poder usar um sistema, um banco de dados bloqueado. Então, é um grande desafio olhar para o LGPD e a gente tem que entender o LGPD não só como atividade e responsabilidade própria do hospital, mas também dos parceiros que a gente atua. Então, se você é um hospital, mas tem um laboratório terceirizado, o LGPD precisa chegar até o laboratório. As pessoas precisam também compartilhar dessa responsabilidade que o hospital tem. Então, você precisa levar isso para os seus parceiros, para quem fornece para você, para quem presta algum serviço, para que essa responsabilidade precise ser compartilhada. E, internamente, falar em TI é muito difícil, é um grande desafio para a gente. Se você não entrega um produto, uma solução que faça sentido para o gestor, ele vai normalmente negar, porque está todo mundo sobrecarregado no hospital, ou numa clínica, ou num plano, numa operadora. É sempre muito trabalho a se fazer na saúde, é uma área muito complexa, e sempre que tem um projeto novo, você sente que parece que é mais um trabalho que a pessoa vai ter. Então, a gente precisa ter uma abordagem com muita empatia com o gestor, entendendo quais são as dificuldades dele e propondo soluções que realmente façam sentido para aquela área, né? Então, busca-se muito converter a visão do gestor para uma gestão orientada a dados, né? É importante que ele enxergue o que acontece. Então, onde a gente teve uma palestra muito bacana, e Muricy tocou nesse assunto, quer dizer, vale a pena eu implantar o e-know, mesmo sem ter os processos desenhados, mesmo sem fazer um mapeamento de processos, que vai me gerar um indicador muito ruim. Vale, porque aquilo ali já é um grande diagnóstico para a gente. Então, tomar decisão orientada a dados é super importante hoje, é imperativo no mundo de hoje, e não precisa esperar para começar, não precisa esperar ficar bom e bonitinho e organizado para começar a fazer isso. Dá para começar, sujo, feio, do jeito que está meu processo, porque o próprio sistema, os próprios dados e informações vão nos guiar, para que a gente faça as correções, cada vez melhor. E como que a gente entra? Onde é que a tecnologia da informação entra? A gente precisa buscar meios, para que entregar soluções que façam sentido para aquelas áreas e que não sejam custosas, que não gastem tempo, que não gastem o dinheiro, que não precisem de mais pessoas. Pelo contrário, ela tem que reduzir o tempo de trabalho, aumentar a performance, aumentar a segurança do trabalho. E aqui a gente criou uma área de desenvolvimento de software dentro do hospital, que é uma coisa muito inovadora, que vai normalmente contra, os hospitais são mais generalistas, e a gente conseguiu criar essa área de desenvolvimento de software para ajudar as áreas dentro do hospital. Aqui a gente criou um sistema de painel de gestão à vista, a gente chama hoje de central de serviços. É uma plataforma web e disponível. A gente buscou as características para ela, que é a disponibilidade. Então, ela precisa funcionar em qualquer lugar, mesmo que o gestor esteja fora do setor, esteja fora do hospital, isso precisa estar acessível para ela, Ela precisa ser multiplataforma. Eu não preciso estar preso a um computador específico, com um aplicativo específico que é meu ERP para ter acesso a isso. Então, basta um dispositivo com navegador, seja ele tablet, computador, seja ele celular, vai funcionar, vai estar disponível, vai estar acessível, e precisa estar atualizado, Então, a gente conseguiu também fazer conexões com banco de dados diversos, E aí eu volto ali mais uma vez para a apresentação que a gente viu ontem, que foi espetacular, a possibilidade de integrar bancos de dados e compilar aquela informação e já mostrar a informação útil para o gestor. A gente viu depoimentos que o gestor precisava ler vários relatórios de vários lugares,
para depois processar aquela informação e tomar a decisão dele. Então, a gente pensou nisso também. A gente precisava economizar o tempo do gestor e mostrar para ele o que importa, o que ele fazia, o que ele gastava tempo fazendo. A gente precisava processar para ele. A gente conseguiu mostrar isso com um aplicativo de gestão à vista, e eu consigo ter, por exemplo, alertas ali durante o mês, durante meu ciclo mensal de faturamento, para dizer para minha equipe, olha, hoje a gente produziu o que realmente devia produzir, ou hoje a gente produziu abaixo do que deveria. Se a gente chegar no final do mês com essa velocidade, a gente vai ter um impacto aí no meu faturamento, no meu envio ou na minha auditoria. Então a gente consegue cruzar essas agendas aí, esses calendários de convênio, né, e mostrar para ele como está o trabalho até hoje, né, até um determinado período do mês. Isso tudo de forma muito dinâmica, rápida, acessível, disponível, né? Dá para criar diversos gatilhos aí para várias áreas, né? Então é uma gestão muito visual, né? Facilita ali o gestor a rapidamente perceber quando há uma dificuldade ou quando há uma coisa diferente que aconteceu. Então você olha para o que importa, você não precisa ler, né, os dados ali tabulados numa planilha ou num relatório para depois processar isso na cabeça. Né? Então ele já vê alguma coisa, se tem uma mudança de cor, uma mudança do gráfico que ele está acostumado a ver, então ele já sabe que tem algum problema e analisa ali o que importa. Então, a gestão à vista mostra muito isso. Taxas de ocupação por convênio, né, efetividade do meu envio, efetividade do meu faturamento, recurso de glosa, quanto que eu estou conseguindo recursar, o que é que está mais aparecendo aí como glosa, como é que eu elimino esses problemas, como é que eu elimino problemas de tabela para que não hajam glosas. E a gente mostra muito isso de forma visual, né, usando essa plataforma que foi criada internamente, né? Pensando um pouquinho para finalizar aí na área de faturamento, o que a gente pode ajudar isso? Né? Então essa receitinha, esse meio que esse plano que a gente fez aqui dentro é um plano que deu certo em várias áreas. E a gente sempre, antes de entrar na área, a gente não desenha a solução e entrega a solução como a gente pensou. A gente sempre senta com as pessoas, passa um tempo nos setores, entende quais são as dificuldades, quais são os grandes desafios deles, né? E pensa na melhor ferramenta, na melhor plataforma, melhor solução e estratégia para que aquilo ali, né, seja bem utilizado, tenha aderência no setor. E no faturamento, o que a gente percebeu aí, não só aqui, mas também em outros locais, foi que um grande aliado aí, a grande ferramenta aliada é realmente o fatura eletrônico, então se gasta realmente muito tempo para que a gente consiga colocar tudo no prontuário eletrônico, porque o faturamento manipula muito contas médicas. Né? Então, o faturamento, como um geral, faturamento, auditorias, central de contas médicas, parametrização, comercial, manipula-se muito o prontuário eletrônico. O prontuário no geral. Se vier em papel, eu vou gastar muito tempo para manipular. Se vier digital, eu vou ter todas as informações numa tela, num lugar só. Né? Então, eu preciso casar isso com o meu RP, caso seja diferente do meu prontuário eletrônico. Eu preciso ter painéis de gestão à vista, né, para que ele saiba onde ele está tendo algum gargalo, algum problema. E esse painel precisa me alertar, não basta ele estar lá preso numa parede e as pessoas passarem por ele e ignorar. Então, tem que ter uma interação ali com o usuário, tem que ter uma interação com o gestor, né? E eu preciso ter também alguma interação dinâmica. O sistema ele precisa aprender, né, com a instituição e acompanhar a evolução da instituição. Não adianta eu gerar um gatilho, um alerta configurável e esse alerta ficar sempre, né, alertando a mesma coisa, o mesmo indicador. Esse alerta ele precisa acompanhar a evolução. Se eu resolvo um problema, o alerta precisa olhar para isso de uma forma diferente, né, e criar novos alertas ali, né, como se fossem metas novas. E a gente conseguiu fazer isso usando muita inteligência artificial, olhando para trás, né, olhando para as evoluções que a gente vem conseguindo e buscado integrar isso aí com atividade fim. Não distante também, né, a integração que a gente falou lá atrás, com as plataformas de convênios, então a gente consegue fazer diversos tipos de integrações, observar, né, condições comerciais, contratuais,
integrar com as plataformas SUS, né, para que eu não precise redigitar toda aquela minha produção que está no meu RP também na plataforma SUS, que é obrigatória, né, para fazer as entregas de faturamento. E aí, mais uma vez, eu volto aí para os painéis, né, que a gente conseguiu desenvolver aqui. Um painel muito interessante, muito cobrado pelos gestores, é o painel de contas, onde é que essa conta está, né, e quanto tempo ela passou lá, e por que ela está parada lá. Né? Não basta ver que a conta está no setor, eu preciso saber por que está naquele setor, por que está tanto tempo naquele setor, e a gente tem essa telinha aí, que é uma tela muito consumida internamente, né, que mostra aí desempenho. Se eu clico numa tela dessa, eu consigo ver qual é a conta que está num setor específico, né, e o motivo por que ela está parada naquele setor há tanto tempo. Então, você não precisa esperar, né, o setor trazer para a gente pode, né, ir lá ativamente, proativamente, né, e tentar se ajudar, tentar ajudar os setores. E aí eu trago o exemplo de gráfico que não está com um bom desempenho. E isso as pessoas reclamavam muito. Ah, deixa eu consertar primeiro o meu processo para depois você colocar isso aqui no meu setor. Eu falo, pelo contrário, esse aplicativo ele vai lhe ajudar a olhar como é que está o teu processo hoje, né? E vai mostrar a tua evolução dia a dia até você chegar aí numa boa performance. Então a gente sempre recomenda realmente o que foi falado muito ontem, que usem mesmo sem ter o processo estar azeitado, porque ele vai perceber, ele vai mostrar para você, né, como está, é um diagnóstico e ainda vai mostrar a tua evolução em relação àquilo ali. Por fim, né, falando muito em auditoria e muito em teletrabalho, né, é um grande desafio do momento, pelo menos para a gente aqui, é um grande desafio. As empresas e as pessoas estão muito focadas em home office, em teletrabalho, em fazer as coisas à distância, as reuniões são à distância, esse congresso está sendo aqui à distância, né, e não dá para pensar, e não dá para esquecer de algumas áreas que historicamente, culturalmente, são presenciais, que é o caso da auditoria, principalmente a auditoria externa. Né? Como que a gente consegue vencer, quebrar esse desafio? Tem convênios, tem fontes pagadoras para hospitais e para clínicas que prioritariamente exigem ali, né, que a auditoria seja presencial, que mesmo com o meu prontuário sendo eletrônico, estando disponível no computador, ele quer ver ainda o papel. Então, a instituição, as pessoas têm que ajudar na mudança de mindset desse auditor, tem que estar acostumado a trabalhar ali com manipulação de papel, para que a gente mostre os benefícios da manipulação digital, né, de buscar a informação digital de forma muito mais rápida. Né? Então, o grande fator-chave de sucesso é a mudança do mindset do auditor, né? Trazer, às vezes, a gente percebe que muitas pessoas, quando a gente foi visitar os setores, tinham essa aversão à tecnologia, não por maldade, por não querer usar, mas por não saber, por temer usar, né, um computador. Tem gente que não sabia pegar no mouse, né, pessoas muito antigas na área não sabiam usar ou manipular o mouse. Então, você tem que pensar na transformação digital, na inclusão digital desse profissional, que são profissionais mais antigos, para que ele esteja apto a usar uma ferramenta como um computador e assim consiga usufruir dos benefícios aí dos sistemas aí automatizados e avançados. Muito importante também a identificação de riscos nessa área de auditoria, mapear o que eu tenho de risco dentro da instituição, onde é que eu preciso olhar, um contrato específico que eu preciso ter uma atenção numa situação específica, para que a gente consiga colocar scripts, colocar automações de sistemas, painéis de gestão à vista para ficar olhando aquilo. Não adianta eu ficar correndo ali como louco, olhando todas as fontes. Vamos identificar o que importa, o que eu tenho de risco, e passar, né, a colocar a inteligência para monitorar isso de forma digital. Né? O compartilhamento da informação, muito importante. Não adianta resolver um problema, alcançar uma meta e não compartilhar aquilo com quem está na ponta. Então, muito importante para o auditor, né, ter esse momento de compartilhamento com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos, com toda a equipe multidisciplinar que está na ponta, que está gerando essa informação, para que essa informação venha cada vez melhor, cada vez com mais qualidade, né, cada vez mais azeitada, e monitorar. Não dá para não monitorar. Então, assim como as áreas daqui de back-office têm acesso a esses painéis, a gente colocou também o acesso desses painéis para as áreas de assistência,
de uma forma muito mais simples e superficial, mas que faça com que ele gere a informação ali e essa informação chegue com muita qualidade para os setores de back-office, os setores fim aí das contas. Tem diversas áreas que a gente pode buscar. Uma das áreas é a pendência, né? A gente mostra muito esses indicadores de forma mais detalhada para as áreas de assistência, para eles entenderem quais são as pendências que estão sendo geradas no setor deles e passe a corrigi-las aí, né, com o tempo, para que o setor de auditoria e faturamento tenha menos trabalho, mais eficiência, consigam fechar uma conta com menos tempo. E, além disso, as ferramentas aí que auxiliam quando você faz essa transformação digital, né, a gente precisa criar também acessórios, né, que são repositório de contratos. Então, eu paro de olhar para a atividade fim de faturamento, né, e faço com que ela olhe um contrato, não precise ler o contrato todo, mas eu mostre as partes que importam para cada área do contrato, né, para que eu consiga cumpri-lo, né, com muito esmero e que as coisas fluam muito melhor. Eu preciso ter as tabelas de forma eletrônica, e a gente já tem hoje praticamente todas elas, né, em formato digital. Todas já se integram com os maiores ERPs do mercado, então elas estão disponíveis e isso deve ser incentivado, esse uso, né, pelas pessoas que trabalham aí com as contas médicas. Um DEF, um dicionário de especialidade farmacêutica, também é importante, para que eu não precise voltar para consultar meu especialista farmacêutico o que foi feito, alguma administração de algum medicamento. Então, se você consegue entregar isso de forma digital, isso acelera muito o processo. Analytics, que a gente falou o tempo todo, então tem que olhar para dados, tem que olhar para gráficos, não dá para esperar fechar o mês, virar o mês para então analisar a informação. E Analytics é uma coisa imperativa, você tem que estar com ele disponível em qualquer plataforma, onde você estiver, e não preso ali, né, no nosso RP. Basicamente uma historinha que a gente conseguiu criar dentro do hospital. Então, olhar para a TI não de forma tecnicista, mas de forma a apoiar o processo, como a gente pode apoiar o processo e tirar essa carga de TI para o hospital, né, para o setor de TI. E, por fim, o teletrabalho, a gente tem um desafio muito grande, que estamos aqui conseguindo destravar. A gente usa um software da Pixel, que é o Smart, e hoje já tem os recursos aí de você fazer o controle de acesso de prontuário. Alguns auditores, né, que já mudaram o mindset já estão exigindo isso dos hospitais, né, fazer as auditorias de forma remota. E com o LGPD você não pode dar acesso ao prontuário todo, você tem que dar acesso ao paciente que é da seguradora. Isso já está disponível, a gente já consegue fazer isso com os maiores RPs do mercado. É um caminho que reduz o custo da gente, diminuiu muito o custo de local, de disponibilizar computador, ar-condicionado, internet, porque agora ele está fazendo isso remoto. Então, a gente transformou esse custo em custo virtual. Hoje eu estou olhando para a segurança, né, mas estou economizando aqui no acesso físico desse auditor. Esse é o nosso desafio do momento, né? Tem dado certo aí para a grande maioria dos convênios, e os convênios que ainda não aderiram a isso estão se espelhando e querendo, porque o trabalho é muito. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e abrir para perguntas e convidar aí todos, né, a visitar a nossa instituição. A gente fica em Natal, no Rio Grande do Norte. Temos uma mini fábrica de software com várias soluções e estamos sempre abertos aí a visitas, a receber as pessoas para compartilhar nossas experiências e aprender também com todos vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, estou à disposição para qualquer pergunta. Zé, parabéns de sempre. Você deu um show, meu irmão. Foi lindo aí você falando, vários elogios. E aqui tem um comentário que vale a pena você fazer. Foi solicitado você explicasse qual software que é usado no gestão à vista versus o Power BI, se é possível ou não. Então, parabéns a você, parabéns ao hospital. E eu vi ali o nome de Delfim Gonzalez.
também lá na maternidade Delfim Gonzalez. Já faz um ano que eu não vou lá no hospital. Estive aí no final de novembro do ano passado. Mas vamos encontrar Delfim na próxima semana já. Maravilha, Muri. Muri, a estratégia que a gente usou aqui, a gente começou nessa área de desenvolvimento de software em 2017. Era um momento que ainda não se tinham soluções no mercado para vender. Era um momento que o BI ainda é muito caro, era muito caro. Era um momento que os profissionais de BI eram caros e escassos. E para a gente aqui, com a localização geográfica que a gente tá, né, que é em Natal, no Rio Grande do Norte, piorava ainda mais. Então, não tinha uma empresa para contratar, não tinha um profissional para contratar. O que, que a gente pensou? Vamos criar a nossa própria solução. E a gente contratou, né, programadores, criamos uma mini fábrica de software em parceria com duas universidades daqui, a Universidade Federal e a maior privada, que é a UNP, e conseguimos, né, com nossa equipe, com o apoio dos gestores, criar soluções. Então, todos os meus painéis de gestão à vista são produção própria. Hoje a gente está com 41 aplicativos criados dentro de casa. Nos transformamos em um hub de tecnologia, então as pessoas, as faculdades mandam muito aluno para aprender com a gente e esse aluno virou nossa força de trabalho. Né? A gente tem profissionais que cuidam dessa área hoje na área de TI e que recebem esses alunos para que a gente consiga fazer todos esses painéis de gestão à vista. Então a gente já usou BI, gastamos muito com BI e não conseguimos ter um resultado, né, no mesmo tamanho do gasto que a gente teve. Então, criar o aplicativo para a gente foi muito importante, deu uma solução muito boa. Hoje no mercado, Muri, não sei se eu incentivaria todo mundo a criar aplicativo também, porque já tem soluções excelentes aí em prateleira. A gente viu ontem a WeKnow, solução excelente, consegue chegar em várias áreas. E os valores de mercado estão mais acessíveis depois da pandemia. Né? Então, tem que ter muito cuidado na decisão. Se eu vou partir para uma fábrica de software, eu tenho que lembrar que lá na frente eu vou ter que cuidar desse software. Não é só criar, alguém tem que cuidar dele depois. Então, tem que pensar se eu vou no mercado para comprar uma plataforma de mercado ou se eu crio alguma coisa, né, dentro de casa. Então, Zé, muito obrigado. Você vai ficar aí conosco ainda e no final você vai dando uma olhada aí no chat se teve mais alguma pergunta e entre um intervalo e outro você pode ir respondendo. E mais uma vez, parabéns. Basta olhar a quantidade de pessoas dando parabéns e lhe elogiando. E eu fico muito feliz em ver seu crescimento constante e a cada dia melhorando mais. Um beijo. Chegou aí agora o nosso moderador, Flávio Roberto. Ele teve um contratempo porque ele trabalha com área de saúde. Tudo pode acontecer. Flávio Roberto é nosso representante comercial nos estados do Piauí, Pará, Ceará, entre outros, e um grande parceiro que eu também trabalho com ele há 10 anos. E de agora em diante, Flávio, é com você. Fique à vontade. Obrigado, Maurício, pelas palavras. Um bom dia a todos, gente. Mais uma vez participando aqui do Congresso. Sempre um prazer e uma honra estar fazendo presente, né, em fazer essa apresentação de novas informações, novas tecnologias, levando conteúdo para quem trabalha na área da saúde, no setor de faturamento. Né? Eu esqueci de dizer que você é A piauiense. gente agora vai dar continuidade, né, a Anne Marielle, vai estar falando um pouquinho aí. A Ana Maria vai dar continuidade aí, falando um pouco de faturamento online. A Anne já está preparada, tá ok? Vou apresentar aqui o currículozinho da Anne. Anne Marielle, bacharel em enfermagem pelo Centro Universitário Jorge Amado, especialista em terapia intensiva e auditoria em serviços de saúde, fundadora e diretora e responsável técnica da Geri, assessoria em gestão de faturamento, né? Um bagagem enorme, com muito conhecimento. Acredito que vai agregar muito aí para a gente, muita informação, né? Mais um ano que ela participa do Congresso, sempre trazendo
informações primordiais, né, para quem está nesse segmento aí que é tão cheio de informação, tão concorrido. E com certeza ela vai estar um show aí nessa apresentação mais uma vez. Correto? Anne, por favor. Bom dia, Flávio. Bom dia, Muricy. Bom dia, pessoal. Todos que estão aí online em diversas partes do Brasil assistindo a quarta edição do Congresso de Faturamento. Primeiramente, parabenizar aí Muricy por mais um ano e toda essa equipe que tem conseguido trazer esse trabalho e disponibilizar para tanta gente esse momento de discussão, de troca de conhecimento numa área que a gente realmente não tem tantos eventos aí. Então, através do Congresso de Faturamento, eu acho que durante esses 4 anos nos possibilitou ter acesso a informações, entender realidades que já ocorrem na área de faturamento e que a gente está sempre buscando implementar na nossa área, né? Então, é realmente uma honra, uma satisfação estar pela 4ª vez participando como palestrante e levando um pouco do que a gente já pratica aqui dentro da Geri e um pouco do nosso conhecimento, a conhecimento de todos, né? E contribuindo de alguma forma também com todas essas pessoas aí que estão com a gente no Congresso. Eu vou compartilhar aqui a tela, Flávio. Pronto. Está visualizando? Estamos visualizando sim, viu? Pronto, excelente. Então, assim, nós vamos falar um pouquinho, gente, do faturamento online, tá? Nessa 4ª edição do Congresso de Faturamento. Mais uma vez, me apresentar aqui para todos, eu sou a Anne Marielle, responsável, fundadora e diretora da Geri, a empresa especializada na gestão de faturamento para clínicas, hospitais e profissionais médicos. Tá? Nós estamos hoje localizados em Irecê, fica no interior da Bahia. Então, falar de tecnologia no contexto de faturamento é muito bom e muito importante para a gente, porque é através da tecnologia hoje que a gente consegue, daqui do interior da Bahia, levar um serviço profissionalizado para tantos prestadores que não têm acesso à mão de obra ou têm qualquer outra dificuldade na área de gestão de faturamento, tá? E aí, a gente começa aqui com essas imagens que talvez muitos de vocês se questionem aí, o que é que tem a ver com tecnologia, o que é que tem a ver com faturamento, esses paraquedistas, mas assim, é uma analogia aonde nós podemos chegar com toda essa tecnologia. E nós vemos hoje que com a tecnologia, o céu realmente é o limite, né? A tecnologia ela tem nos permitido realmente estar cada vez mais próximos dentro de uma realidade que está aí a quilômetros de distância da gente. Por exemplo, é através dessa tecnologia aí, como o José Teles falou, que hoje nos possibilita estar aí um congresso que iniciou na pandemia, né? E um congresso hoje que a gente consegue fazer de forma online, levando conhecimento a todos os estados do Brasil. Então, essa tecnologia hoje, ela não nos limita, basta apenas nós entendermos de que forma aplicar essa tecnologia no nosso contexto e extrair os melhores resultados dela. Então, muitas empresas começaram a aderir ao trabalho remoto, utilizar a tecnologia nessa finalidade, isso já dentro do contexto da pandemia do Covid-19. Então, com as mudanças causadas pela pandemia de Covid-19, muitas empresas realmente aderiram ao trabalho remoto em vários setores. Então, diversos segmentos do mercado, eles hoje trabalham de forma remota. O setor de tecnologia, as grandes empresas como Google, a Apple, a Microsoft, hoje permitem que parte dos seus colaboradores trabalhem de forma remota. O setor de educação, ele não tem sido diferente. Várias instituições educacionais, as empresas de incentivo à tecnologia também permitem que administradores e professores trabalhem de forma remota. O mercado do varejo, quando cresceu nesses últimos 4 anos o comércio digital, né? E na saúde não tem sido diferente, o setor da saúde não ficou para trás. A gente viu aí prestadores de saúde, sejam médicos ou outros profissionais, aderindo aos processos de telemedicina, as operadoras também. Então, a gente teve também um grande incentivo da questão tecnológica e o setor da saúde, ele aderiu e vem aderindo cada vez mais, né?
Na área de gestão de faturamento, no setor administrativo da saúde, nós também conseguimos absorver a condição tecnológica e fazer uso dessa ferramenta, dessas ferramentas, na verdade, em prol de uma melhor gestão e de melhores resultados a nível de faturamento de convênios. Então, essa tecnologia toda, ela tem revolucionado a forma como a gente gerencia os convênios e impulsiona o faturamento remoto. São diversas soluções aí inovadoras que nos dão a possibilidade de agilizar o processo de faturamento de convênios e torná-lo cada vez mais prático. Essa realidade, gente, ela pode estar disponível não apenas para grandes prestadores de saúde, não apenas para o hospital aí do José Teles, né, José, em Natal, não apenas lá em São Paulo, mas ela pode ser disponível também para pequenos prestadores de saúde, seja clínica, seja um hospital de pequeno porte, seja um profissional médico, também com o seu pequeno volume de atendimento. E todos podem usufruir dessa tecnologia e extrair bons resultados. E nós aqui na Geri, a gente vai explicar um pouquinho do processo, de como a gente já leva essa gestão de faturamento aí, através das ferramentas tecnológicas para todos os nossos parceiros. Nós sentimos uma grande adesão por conta da possibilidade de personalização de todos esses processos e que essa personalização hoje é garantida por conta de todas essas ferramentas tecnológicas aí que nós temos acessos, tá? Então, a personalização, ela nos garante a organização do processo de trabalho e a integração das equipes de uma forma adequada ao contexto de cada parceiro. E aí, gente, de fato, como é que esse atendimento que hoje nós aqui da Geri levamos para diversos parceiros, diversos clientes, o Muricy falou aí no começo, quem estava logo na abertura do congresso, em várias cidades da Bahia, mas hoje a gente já conseguiu avançar essa barreira aí do estado da Bahia e já estamos trabalhando também em outros estados. Então, de fato, como é que esse atendimento acontece? Através da internet, né, que é a principal estrutura para compartilhamento de dados e informações com uma comunicação de escala global, é que a gente faz esse atendimento. Nós utilizamos diversas ferramentas de acesso remoto. Isso a gente adequa de acordo com a necessidade e a realidade de cada parceiro nosso, seja um TeamViewer, seja um Anidesk, seja um RDP da Microsoft, seja uma VPN, uma VNC. Então, são diversas ferramentas que a gente elege aquela que melhor se adequa ao contexto do parceiro. E são essas ferramentas que nós utilizamos para ter acesso aos dados desse parceiro e tratá-los da forma como a gente executou o planejamento daquele cliente. E de que forma é que a gente troca as informações com esses parceiros? E a gente vai explicar daqui a pouco que tipo de informação que a gente troca. São as ferramentas aí de compartilhamento de dados em nuvens, os serviços de mensagens instantâneas, nós utilizamos as plataformas de central de atendimento através do WhatsApp, o próprio e-mail, gente, que é uma ferramenta mais antiga, mas ainda amplamente utilizada nesse processo de trabalho, né? Então, nós conseguimos, através de todas essas ferramentas, levar esse serviço, terceirizar o processo de gestão de faturamento para esses parceiros, para esses clientes que muitas vezes têm dificuldade dessa mão de obra, porque realmente ainda não é uma mão de obra que você encontra com tanta facilidade no mercado de saúde, tá? Ou que tem qualquer outra dificuldade, a gente traz para eles essa solução com serviço personalizado. E aí, quando a gente fala da organização, da personalização do processo de trabalho, e traz que o nosso serviço, ele não é um serviço de faturamento, e sim de gestão de faturamento, é porque nós entendemos o processo como um processo macro. O faturamento, ele não deve ser visto dentro da organização como uma estrutura isolada. Ela faz parte de toda uma organização e precisa estar em sincronia com os demais setores envolvidos naquele negócio. Né? Ontem, na palestra da UINO com Josiane, ela falou muito bem que o faturamento ele é o reflexo de diversas áreas de negócio de uma instituição. E realmente, então, não adianta o faturamento ele estar bem estruturado, ele ter profissionais aptos a fazer o envio da conta médica, a fazer a análise,
se todas as outras estruturas que colaboram para a composição dessa conta, elas não estão na mesma sincronia, elas não têm a mesma capacitação, elas não têm o mesmo nível de entendimento do processo de trabalho. Então, dentro do processo de gestão de faturamento, a gente envolve todas as estruturas daquele cliente, seja ele uma clínica, um hospital ou um profissional médico com sua equipe de secretárias. A gente atua organizando e personalizando esse processo de gestão, fazendo com que cada um envolvido no processo entenda o seu papel e esteja capacitado para que o resultado ele seja o melhor possível, tá? Então, dentro do nosso processo de gestão de faturamento, nós temos 15% desse processo focado na etapa lá do pré-faturamento, certo? O que, dentro desse pré-faturamento, o que é que normalmente a gente organiza com esse cliente? A gente organiza o fluxo de trabalho com a equipe interna do cliente. Então, quando nós entramos no processo para fazer a gestão de faturamento do cliente, nós entramos para somar naquela equipe, né? Como o José Teles falou aí, falou muito bem, na organização de saúde, normalmente você encontra os profissionais que estão sempre sobrecarregados. Então, quando o serviço terceirizado de faturamento entra, ele não entra para substituir, ele entra para somar, entendendo que aqueles que vão ficar dentro do processo, eles vão abarcar outras funções tão importantes quanto o envio da conta médica e que vai, de fato, colaborar com o nosso processo de trabalho. Então, a gente organiza o fluxo de trabalho com a equipe interna do cliente, define a rotina de liberação de guias, como é que esse cliente, esse parceiro, ele vai liberar a informação do que já está pronto para faturar e trabalhamos com eles o conceito do que é estar pronto para faturar, de como essa conta tem que chegar e como tem que cumprir essas etapas do pré-faturamento, para que a gente tenha um faturamento mais assertivo. Orientação da equipe interna sobre o acompanhamento da produção. Talvez em grandes realidades isso já esteja mais alinhado, mas quando a gente fala de realidades menores, é muito comum a falta de rotina no acompanhamento da produção versus encaminhamento do faturamento versus acompanhamento do recebimento. Então, acontece que cada estrutura acaba trabalhando de forma isolada e isso acaba colaborando para os gargalos que colaboram também com as perdas que a gente chama aí das perdas invisíveis. São as perdas que acontecem e que muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, não conseguem ser nem mensuradas. Então, é muito comum a gente, quando vai fazer um diagnóstico de um parceiro, escutar, eu quero faturar 1 milhão, 2 milhões, seja lá o que for na realidade, no contexto daquele parceiro. Mas e aí, se você estiver produzindo 3 milhões e faturando 1 milhão, será que o seu percentual de faturamento está adequado? Será que você não poderia estar tendo um resultado melhor? Então, a partir do momento que a gente consegue estruturar a rotina e o processo para acompanhar a produção e dessa produção, quanto que já foi enviado, quanto de fato que já foi faturado, aí sim a gente começa a enxergar um número adequado dentro de um processo de gestão. Tá? Então, a gente costuma dizer que o resultado financeiro, o bom resultado financeiro, ele nada mais é do que um fluxo de processo de trabalho bem estabelecido. Então, à medida que você organiza todas as etapas, não tenha dúvida que o seu resultado financeiro vai aparecer. E quando a gente fala dessa etapa pré, a gente está falando do serviço, dos setores de produção dessas contas, a gente está falando do setor de recepção, a gente está falando do call center, a gente está falando das equipes assistenciais, que são seus registros, o seu trabalho, que acaba colaborando na construção dessa conta. A gente está falando do setor comercial, a gente está falando que tudo isso é pré, e tudo isso bem feito vai colaborar para um resultado financeiro expressivo dentro da instituição, tá? E aí a gente faz também nessa etapa a definição do fluxo dentro do sistema operacional do cliente. Também é muito comum nós encontrarmos a realidade desses parceiros que já disponibilizam um sistema operacional interno, são muitos aí no mercado, cada clínica, cada hospital com seu, são diversas soluções, mas o que a gente encontra muito é a subutilização desses sistemas. Então, é aquele parceiro que está usando ali basicamente para o atendimento, geração de guias, marcação. Muitas vezes o financeiro ele não está informatizado, a gestão de glossa não está informatizada.
Então, a gente começa a mapear esse processo e identificar dentro do fluxo operacional daquele parceiro as necessidades de informatização do processo para que o sistema ele seja melhor utilizado. E uma vez melhor utilizado, o gerenciamento de todos os dados, das informações, ela também vai ser facilitada, tá? Então, a gente faz isso nessa etapa de pré-faturamento. Saindo do pré-faturamento, a gente parte para a próxima etapa do nosso processo de gestão de faturamento, onde a gente tem um consumo aí talvez de 60% do nosso processo de trabalho nesse processo de gestão de faturamento, que seria o faturamento de fato, tá? O envio da conta, o gerenciamento do envio. Nesse processo, nessa etapa, a gente vai fazer a organização da rotina do envio conforme o calendário das operadoras credenciadas. Então, vai acontecer um estudo de quais são as operadoras credenciadas, qual a rotina definida por cada um. Por quê? Porque também, durante todos esses anos de prestação de serviço aqui, não foi incomum a gente encontrar a realidade onde o processo de faturamento ele foi definido por alguém que cuidava lá, seja uma pessoa que, às vezes, no tempo vago da recepção, ficava responsável por faturar. Então, o faturamento naquele determinado parceiro, ele é visto como algo que é muito simples, e esse entendimento como algo muito simples, apenas como um envio da conta médica, traz para a gente possibilidades de gargalos muito grandes. Ou ele está estabelecido com um setor que trabalha isoladamente e que envia na sua rotina, que na grande maioria dos lugares a gente vê, vamos enviar uma vez por mês, e não trabalha com o calendário que a operadora te disponibiliza. E quando você envia, quanto mais rápido você envia, mais rápido você recebe e mais você colabora para o fluxo de caixa da instituição. Então, nessa etapa, a gente organiza essa rotina de acordo com o calendário das operadoras, para que a gente possa faturar mais rápido. O que é faturar mais rápido? É o faturar mais próximo da minha data de atendimento. É isso que a gente estabelece junto com esse parceiro. E daí, acompanhar o recebimento para que eu possa receber dentro do prazo esperado. A definição do fluxo de envio dos comprovantes de faturamento. O que a gente estabelece nessa rotina? Tá? A gente define junto com o nosso parceiro como a gente vai estar disponibilizando ou entregando a comprovação de todo aquele faturamento realizado. Não só para garantir que o faturamento foi feito, mas também organizar toda essa documentação, todos esses comprovantes, para que a gente possa criar um processo de rastreabilidade. O que é que nós queremos dizer com isso? Não é incomum também nós encontrarmos a situação de que foi faturado, porém a operadora não pagou porque disse que não recebeu, e o parceiro, o cliente, ele simplesmente não tem essa informação de fácil acesso e ele não consegue contra-argumentar a operadora nesse momento. Então, quando a gente define esse fluxo de arquivo, de envio de comprovantes de faturamento, é para também criar esse processo de rastreabilidade. Se eu tiver um questionamento desse, eu tenho de fácil acesso toda a minha comprovação do que foi feito, tá? Então, esse processo de organização é tão importante quanto o próprio envio da conta médica. A parametrização do sistema operacional. Nós temos garantia de que tudo que está acordado com as operadoras está sendo, de fato, cobrado. Nós estamos cobrando de acordo com aquilo que está negociado. Nós temos garantia de que os reajustes estão implantados. Tá? Existe dentro dessa possibilidade de parametrização a possibilidade de automação de algumas cobranças. Essa análise e esse diagnóstico é feito nessa etapa onde a gente avalia a parametrização. E é um trabalho também que é feito não só em um determinado momento do início, mas ele é feito o tempo inteiro, é uma etapa muito dinâmica, porque as atividades comerciais elas estão acontecendo junto com todo o processo de faturamento daquela instituição. A organização do fluxo da resolução de pendências. Nós pegamos, e quem trabalha com faturamento sabe que acho que isso é uma coisa assim, muito corriqueira, pendências que você identifica já no processo de faturamento. Então, a equipe interna desse parceiro, desse cliente, já numa rotina que a gente tem acordada com ele,
é quem nos subsidia com informações para que a gente possa resolver essas pendências e tratar desde a origem, a origem, o que originou cada uma dessas pendências, para que a gente trace estratégias de não ter a pendência depois, em outro momento. A definição do fluxo de conferência mensal do envio de guias físicas também é algo que a gente trata dentro dessa etapa, aí esses nossos 60%, que é o processo de faturamento. Para que essa rotina? Porque também não é incomum encontrar uma informação daquele parceiro na operadora e uma informação diferente dentro do sistema operacional interno do cliente. Então, ou a gente cria as rotinas e as estratégias para garantir que o nosso sistema operacional ele está bem alimentado, que a gente tem uma base de dados confiável a nível de relatórios, a nível de trabalhar com a execução, com a implantação das ferramentas de análise de dados, como o José Teles mostrou, como o pessoal da Uinor mostrou, ou a gente trata a nossa base de dados para que ela tenha informação confiável, ou realmente a gente vai implantar a informação e a gente vai simplesmente ver aquele resultado inadequado e entender a partir dali que a gente vai ter que voltar e ir ajustando. Então, a gente começa já a fazer esse ajuste para que a gente prepare também para essa próxima etapa e que esse parceiro, esse cliente, ele vá cada vez mais tomando consciência da necessidade de avaliação de dados e da tomada de decisão baseada nas informações que ele tem. Tá? E aí, na etapa de pós-faturamento, que a gente entende aí que ela consome cerca de 25% do nosso processo de gestão de faturamento, nós temos a organização da rotina da conciliação bancária junto com esse parceiro, com o setor financeiro, nós temos a organização da rotina do acompanhamento de todo o recebimento de acordo com o que foi faturado naquele cliente, a organização do fluxo de avaliação de glosa, que também estabelecida a estratégia de como isso vai acontecer, como essa glosa vai ser estratificada da melhor forma para atender o contexto e a necessidade daquele cliente. Entendendo glosa como identificação de toda essa glosa, estratificação de todos os problemas e identificação da origem e tratamento desde a origem do problema, seja algo para ajustar, seja algo para recursar ali junto à operadora, tá? E a organização da rotina do envio de relatório de repasse médico. Uma vez que a gente trabalha aí a parte do pós-faturamento, trabalhando na conciliação, trabalhando na baixa de recebimento, na glosa, a gente já entrega para esse parceiro um relatório do que ele tem a repassar para cada profissional. Então, nesse processo de gestão de faturamento, a gente atua desde a produção até o devido repasse ao profissional médico, tá? E todo esse atendimento, quando a gente falou lá das ferramentas, a gente presta com todas aquelas ferramentas de acesso aos dados, de compartilhamento de informações e um suporte em todo o horário administrativo aqui com a nossa equipe de atendimento via nossa central de atendimento com o WhatsApp, tá? E nós trabalhamos na confiabilidade e organização dos dados, entendendo que quanto mais dados você dá, quanto mais organização desse processo de trabalho, maior possibilidade de crescimento de uma forma mais sustentável para esse cliente. Então, a gente trabalha com essa conscientização, entendendo que o processo de faturamento, ele é estratégico, né? Assim como a TI e José Teles falou, e o pessoal comentou aí no chat, são setores estratégicos, o processo de faturamento, ele é também estratégico, o comercial ele é estratégico e ele tem que ser visto dessa forma. E aí, gente, a gente traz aí que a tecnologia desempenha um papel fundamental na gestão de faturamento de convênios. Ela permite automatizar processos, melhorar a precisão e eficiência, reduzir erros e agilizar o fluxo de informações. Sistemas de software especializados podem ajudar a acompanhar o estado de reivindicação, gerar faturas eletrônicas e até mesmo interagir com sistemas de saúde, deixando o processo de trabalho muito mais suave. Entretanto, todas essas ferramentas, elas são alimentadas e tem sua análise de dados feitas
com a mão de obra humana. Então, não adianta a gente disponibilizar das melhores ferramentas, do melhor sistema de informação, do melhor sistema operacional, se as pessoas envolvidas no processo, elas não dominam a implantação, a inserção desses dados dentro do sistema, se nós não temos rotina e processo de avaliação periódica desses dados, para que a gente possa tratar qualquer inconsistência que esteja na nossa base de dados. Então, nós trazemos aí a necessidade da questão da nossa equipe estar qualificada. Todas aquelas pessoas envolvidas nessa cadeia de produção que alimenta o faturamento das instituições de saúde, elas precisam estar qualificadas, precisam estar capacitadas, entendendo o seu papel dentro daquele processo de trabalho e, principalmente, entendendo também o que cada atividade sua vai gerar de impacto no setor subsequente. Tá? Então, em resumo, a tecnologia é uma aliada valiosa para otimizar a gestão de faturamento, mas ela não dá resultado sozinha. Então, a gente precisa trabalhar também as pessoas. A tecnologia, ela não vai nos dar esse resultado se a gente deixar que ela seja alimentada de forma inadequada. Então, a gente precisa trabalhar as nossas equipes. Mais uma vez, a gente fala, o faturamento é o reflexo de várias áreas de negócio. As várias áreas de negócio dentro de uma instituição de saúde. Então, essas áreas, elas precisam estar em sincronia. Não adianta apenas você ter um bom setor de faturamento, um bom sistema operacional, mas se a tua cadeia de produção, ela tem elos que estão frágeis, ela tem elos que estão precisando ser trabalhados. Então, aqui na Geri, a gente também tem essa preocupação, também entendemos essa necessidade, isso está dentro do que a gente acredita como importante e a gente acredita como condições que precisam ser trabalhadas para que o resultado ele seja o melhor possível, ele seja efetivo. Então, a gente também usa a tecnologia aí no processo de capacitação das equipes envolvidas desses parceiros. Tá? Os diversos departamentos envolvidos que colaboram para o faturamento, que colaboram para que o faturamento ele seja eficiente e precioso. É essencial garantir que as transações elas sejam registradas corretamente e que os profissionais estejam qualificados para gerenciar os seus processos, maximizando os benefícios do sistema e evitando os erros no faturamento de convênio. Assim é que nós montamos juntos com esses clientes cronogramas de treinamento com as equipes. Esses treinamentos eles são realizados de forma remota, mas eles surtem resultados. Nós realizamos também a construção junto com esses parceiros de hipóteses dos procedimentos operacionais padrão dentro dessa cadeia de produção, para que a instituição seja dona do processo de trabalho e as pessoas se adequem ao processo de trabalho. E a gente não tenha quebra do processo quando a gente vê, e a gente vê com muita frequência a troca da equipe. Trocou a equipe, fulano saiu de férias do processo de trabalho, né, tudo interrompido, e a gente vai ter um impacto lá no faturamento, no recebimento. Então, a gente trabalha com a construção dessa padronização, a gente trabalha também com relatórios de auditoria, gerando um feedback para essa equipe interna, para o setor de produção, do que o setor de faturamento identifica, das incoerências, das inconsistências, e a gente também trabalha com a automação daquilo que é possível dentro do contexto do cliente, tá? Quando a gente fala de automação, a gente tem aí alguns processos de automação a nível de recepção, a gente tem alguns processos de automação a nível de faturamento, e a gente tem alguns processos de automação dentro do pós-faturamento, que seria no recebimento. Então, dependendo do contexto, dependendo dessa possibilidade, também a gente faz automação de alguns processos. E aí, para finalizar, eu deixo aqui para vocês, né, essa imagem que eu acho que fala mais do que 1000 palavras. A gente realmente está aí com um boom da tecnologia, que pode nos levar aí a diversas localidades, estar próximo de diversas realidades, entender melhor contextos que estão tão distantes da gente. Então, a gente realmente, praticamente, a gente hoje vive sem limites, porque a tecnologia hoje está nos permitindo isso.
Então, assim, nunca deixe, né, que nada te impeça de alcançar os seus sonhos e objetivos. Vocês que estão aí, cada um dentro do seu, trabalhando de alguma forma com faturamento, dentro de uma instituição, em diversas partes do Brasil, né, acredite no trabalho que vocês fazem, busque e mantenham-se determinados na busca pelo conhecimento, na busca pela estruturação de melhores estratégias para que o resultado do trabalho de vocês aconteça. E aí, gente, finalizo por aqui, agradecendo mais uma vez o convite, esperando ter contribuído, levar um pouco da nossa experiência, que, como eu disse, a gente está aqui no interior da Bahia, mas já alcançando tantos clientes e profissionalizando a gestão de faturamento naqueles que têm dificuldade e colaborando para melhores resultados. Tá? Fica aqui o contato, o e-mail disponível para quem quiser entrar em contato, acompanhar nossa página no Instagram, nosso site, onde a gente está sempre publicando aí informações pertinentes à área de faturamento. E fica aberto aí a perguntas. Muito bom, Anny. Parabéns aí pela sua apresentação. Mais uma vez foi um show, viu? Com muitas informações, né? Tem aí um caminho que a gente precisa trilhar. Quem está nesse segmento de faturamento, nesse setor, precisa trilhar para poder alcançar os seus objetivos, né? Muito bom. Alguma pergunta do pessoal? Tem as redes sociais, ali, vocês podem seguir, fazer uma pergunta depois. Peço também que sigam, né? O Muricy Consultoria, o Instagram dele, né, para da empresa, Muricy Consultoria, seguir para obter mais informações também, para rever aí alguns uns trechozinhos do nosso congresso. Então é muito, muito interessante. Muito bom, parabéns. Deixa eu Pronto. Muito ver. obrigada. Agora, deixa eu ver se tem alguma pergunta, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Só os parabéns mesmo, mano. Muitos parabéns aí para você, muito sucesso. Agora a gente Pronto, vai dar obrigada. continuidade. Jéssica Heloísa, né? A gente vai estar falando aí um pouquinho sobre prontuários eletrônicos. É uma outra demanda muito recorrente, muito solicitada, né? Acredito que vai trazer também informações valiosas para a gente aí que trabalha nesse segmento, que está nesse setor, né? Tem muita gente participando, já são 227 pessoas online, vários grupos que tem. A gente sabe que tem muitas empresas aí com auditórios cheios, com salas cheias, né? Empresas de faturamento também acompanhando, faturistas independentes, né? As equipes estão aí sempre de olho nas informações. A gente sabe que essas informações precisam circular, precisam a gente precisa trocar informações. Então, é extremamente importante esse congresso para trazer esse tipo de informação. Só apresentar aqui a área de oftalmologia há 18 anos, iniciou a carreira no grupo OSP, como jovem aprendiz no call center, recepção e adaptação de lentes de contato, realizou eventos, auxilia na oftalmologia, analista de negócios e hoje coordena o relacionamento médico, né, do grupo OSP, formada em gestão hospitalar e MBA em gestão de projetos ágeis, cursos estratégicos corporativos, gestão de projetos, gestão de qualidade, competências profissionais e emocionais e tecnologia, e MSQL. Então, Jéssica Holanda tem um currículo também muito bom, né? Tem uma vasta experiência, um bom conhecimento, acredito que vai repassar muito para a gente aí, vai passar muitas informações que vai nos auxiliar no nosso dia a dia. Certo? Tudo bem, Jéssica? Já está pronta? Preparada? Tudo bem, estou preparada. Até tensa, porque olha, as apresentações são lindas, muito Fique tranquila. conhecimento. Espero agregar Exato. com vocês. É um prazer, na verdade, estar aqui novamente no congresso Que com bom. o Muricy. Acho que é o segundo ano, né, Muricy, que eu estou falando sobre o prontuário eletrônico. Um item assim que virou uma chavinha em mim, que abriu a mente assim para as possibilidades que tem. É um prazer mesmo. E muita gente virou a chavinha, viu? Muita gente começou sobre prontuários eletrônicos, a ter uma atenção especial por esse setor, por esse segmento. Posso seguir aqui para compartilhar? Pode, ainda não está aparecendo. Pronto, foi. Agora foi, né? Foi, está no ar. Primeiramente, vamos lá, né? Eu sou a Jéssica, é uma honra
participar hoje com vocês. A Ana Marielle aí, que deu um show de faturamento, e o José Tedson, professor, junto com o Muricy. Eu vou falar um pouquinho do prontuário eletrônico, que a gente virou aqui faz alguns anos, e cada vez mais a gente implanta mais melhorias para os médicos. Então, para a gente conhecer um pouquinho assim do prontuário eletrônico, eu queria contar a história, né? O prontuário eletrônico, ele existe, na verdade, a partir dos anos 60, lá nos Estados Unidos, ele já existia, né? Apesar de parecer assim um pouco mais novo, ele já existia. Só que ele existia só em combinados entre hospitais e universidades, né? Que era como um estudo. No Brasil mesmo, ele só foi regulamentado em 2002, e claro, né, ele definiu que exige um conjunto de informações sobre a saúde do paciente, sobre a assistência, sobre tudo. Então, assim, só para vocês verem que o prontuário eletrônico ele é inovador, mas ele existe já faz algum tempinho. Na instituição, para a gente implantar o prontuário eletrônico, primeiro que para ficar bem implantado, ele tem que ser 100% personalizado, né? E ele só que ele deve seguir algumas regras. Regras essas do CFM e do SBIS, que são as informações que não devem ser modificadas depois da liberação, controle de acessos a essa informação, a LGPD está aí, né, gente, para todo mundo. E o PEP também não pode ser feito em datas retroativas, né? O caso não tem assinatura eletrônica, que hoje a gente já está bem avançado, né, nas assinaturas eletrônicas. Caso não tenha assinatura, ele deve ser impresso, ele precisa estar assinado, né, e carimbado. Então, para a gente ter uma implantação de um prontuário, eu vou aqui trocar um pouco da minha experiência, né? Precisa conter alguns itens, que é a identificação do paciente, a anamnese, os exames, a hipótese diagnóstica, tanto definitivo quanto a hipótese, né? O tratamento efetivo do paciente, a prescrição de medicação, anotação de consulta, alertas, precisa visualizar os exames, os laudos, e tudo isso é 100% que a gente pode personalizar. Então, hoje, a gente trabalha com prescrições personalizadas, as receitas já vão prontas para o doutor, é claro, é tudo redigível, né? Você pode digitar, né? Pode mudar a medicação, mudar a quantidade, mas a gente já manda uma prévia do uso comum. Então, todas as prescrições, o atestado, já temos 1000 atestados prontos, atestado só de hora, atestado, todo o texto já vai super pronto, né, para o médico. Quando a gente fala de implantar o prontuário eletrônico, a gente precisa primeiro mapear muito bem o atendimento, e para ter o médico com a gente, né, porque é o que o José Tedes falou, né, a gente vai ter pessoas leigas em tecnologia, e tem médicos que não têm essa habilidade tanto assim com o computador. Então, quando a gente vai virar um prontuário eletrônico, precisa se pensar, conversar bastante com todos os médicos para ver quais são os gaps, né, que a gente vai ter, para poder mandar tudo direitinho, todos os relatórios padronizados, tudo personalizado, que isso também adere ao tempo de atendimento do médico, né? Ele vai ter mais tempo de qualidade com o paciente. Então, o prontuário eletrônico, ele veio só para somar, não tenho dúvidas. E quando a gente fala de receita pré-pronta, relatório para convênio pré-pronto, então, a partir do momento que a gente implanta um prontuário eletrônico, o médico vai solicitar um exame, precisa de justificativa, essa justificativa já vai estar pré-moldada, de acordo com o convênio pede. Isso daí evita a glosa, né? O faturamento, a gente sabe disso, né? Para não voltar tantas assim, a justificativa já fica pré-moldada no estilo que o convênio vai entender melhor. Então, tudo isso ajuda o médico, né? Os exames, os laudos já todos pré-moldados, o que cria uma identidade visual da clínica também, né? Então, por isso que a gente, para implantar um prontuário eletrônico, o que se precisa é mapear muito bem uma clínica, tem que conhecer bem, assim, a equipe médica, toda a parte assistencial dele, e depois suporte no uso do sistema, né? Porque o médico, ele está ali na cara do gol com o paciente. Então, se ele não estiver muito bem treinado
E com suporte imediato, porque a gente fala mesmo que o suporte é imediato, hoje nós, né, a nossa equipe, estamos 100% à disposição do médico. Ele tem uma dúvida, se ele mandar ou via WhatsApp, ou como ele conseguir chegar na gente, ele vai ter o suporte ali na hora. Isso facilita na implantação do prontuário, né? Se não tiver suporte e treinamento, a adesão fica muito mais difícil. E eu queria que vocês vissem todas as possibilidades que existem, que a gente precisa ter no prontuário, mas eu também hoje queria falar um pouco sobre o prontuário pré-operatório, que a gente fala bastante sobre o prontuário, mas não fala sobre o prontuário cirúrgico, né? O cirúrgico também, ele é 100% personalizado, né? Ele também deve conter as informações que são de regras da SFM, né? Também não pode ser modificado com regras, modificado com data retroativa, o controle de acesso a essas informações, ele também não pode ser feito, ele também não pode ser modificado fora o atendimento, né? Tem todas as regras que eu comentei de início do CFM, também existe no prontuário perioperatório. Quando a gente implanta um prontuário perioperatório, primeiro é necessário mapear lá dentro do centro cirúrgico para conhecer o fluxo que existe dentro do centro cirúrgico. As descrições cirúrgicas, elas podem ser previamente padronizadas dentro da instituição, porque normalmente a cirurgia ela segue um padrão, né? Claro que tem as exceções, mas segue um padrão. E esse previamente padronizado já dá uma linha para o médico seguir. E, claro, tudo redigível, né? Se ele vai implantar mais alguma outra coisa na cirurgia, ele vai comentar ali. A precisão de alta, que é obrigatório, mas também a gente já manda uma prévia, né? As receitas também, a gente já tem uma receitinha de pós-operatório ali prontinha, atestado. Ali a gente também tem os participantes cirúrgicos, então o médico consegue ver também todos os participantes que estão lá, os tempos e movimentos em tempo real, me mostra quanto tempo aquele médico demorou para operar, né? Eu vou mostrar até um pouco isso um pouco mais para frente. Então, tudo meio pré-moldado. Eu até trouxe aqui um exemplo de uma receita que a gente já faz pré-moldada de cirúrgica, né? Então, lá tem o colírio, que no caso aqui a gente não abriu, mas tem lá o colírio, eu sou da área da oftalmologia, por isso que vocês vão ver que meus exemplos são de oftalmologia, né? Lá tem o colírio, lá tem a medicação, lá tem os cuidados que o paciente deve ter pós-cirúrgico, tudo isso já prontinho para o médico, então ele vai lá, só redige o horário, ou muda a medicação se ele quiser, ou se ele quiser agregar mais alguma observação no cuidado cirúrgico, ele coloca. Então, são 2 cliques, o médico também tem a possibilidade dele fazer, né? A gente sempre tem o pré-moldado, mas o sistema ele permite que o médico crie também a receitinha dele, do jeito dele, com as medicações que ele costuma trabalhar. E isso fica sempre só para o médico que utiliza. Todos esses dados que deixa assim, facilitando para o médico, é melhor para um prontuário eletrônico, para a gente ter adesão do prontuário eletrônico. Claro que existe campos obrigatórios, né? É mais fácil da gente exigir coisas que às vezes o médico pode esquecer. Um CID, cadê o CID? A gente põe lá como obrigatório, né? Então, tudo isso a gente modula. Por isso que é importante ser personalizado. Outro dado importante também, que o prontuário eletrônico nos permite, é acompanhar o tempo real da cirurgia. Então, hoje a gente sabe que cada médico tem o seu tempo, mas previamente a gente sabe mais ou menos quanto a cirurgia demora. Esse prontuário eletrônico, ele mostra todos os tempos, porque cada um vai fazendo a sua ação, a enfermeira, a circulante, o anestesista, né? Vão todos fazendo a sua ação. Então, o prontuário eletrônico, ele permite tanto que a gente monitore o tempo do médico cirúrgico, o tempo da sala, o giro da sala, e também não falando só do médico, mas dos enfermeiros, assim como também permite que a enfermeira responsável acompanhe e monitore todos os dados, né, que ela tem que monitorar, todos os passos cirúrgicos, desde que o paciente entrou no hospital até a alta do paciente, né? Os dados de cada procedimento, de cada médico, assim, fazendo a enfermeira organizar melhor a sua agenda cirúrgica.
e fazer um atendimento de maior qualidade, né? Um agendamento com qualidade para o paciente. E quando a gente fala desses prontuários, assim, de toda essa personalização que o prontuário eletrônico ele permite, começa a abrir o leque de tudo que a gente consegue monitorar, o quanto a gente pode conhecer nossa unidade, o nosso hospital, né? Enquanto toda vez vai ter várias melhorias que a gente possa ir implantando assim dentro do hospital. Por isso que a gente gosta de ir fazendo tudo eletronicamente. Falando em melhorias dentro do hospital, a partir do momento que você tem tudo implantado, inclusive o prontuário eletrônico, eu começo a conhecer um pouco mais sobre cada médico que a gente trabalha, cada médico que presta serviço para a gente, cada tipo de agenda, cada tipo de procedimento que a gente realiza. E a partir disso já nos abre um leque de indicadores enorme, né? A gente aqui também é o rei dos indicadores, né? Igual o José Teles deu um exemplo aí de indicadores, eu estava babando aqui, que eu falei, meu Deus, é isso que a gente quer chegar, né, na vida. E a gente aqui trabalha com isso também. Conforme a gente foi implantando todo o prontuário eletrônico, a gente começou a falar, olha, vamos ver quanto demora essa cirurgia, vamos ver quantos cirurgiões, quanto tempo demora cada procedimento para a gente saber como vamos organizar essa agenda melhor, né? Vamos melhorar esse atraso aqui. Então, um dos exemplos que eu quis mostrar dos indicadores que a gente trabalha, até está com o Inou aí, que foi o nosso palestrante ontem, aqui é um exemplo de uma sala cirúrgica, tá? Onde eu, claro, não tenho todos os dados aí, onde eu consigo ver que dentro dessa sala cirúrgica o tempo médio que demora a cirurgia é 25 minutos, dentro do procedimento, né, que realiza nessa sala. No caso aí, acho que é uma catarata, só para ficar bem ilustrado aqui. Então, aí eu consigo ver qual é a média do cirurgião, quem operou melhor, quais são os convênios, qual é o tipo de cirurgia que existiu, né? Em cada sala eu monitoro, e depois eu também consigo monitorar uma visão geral do centro cirúrgico. Então, a partir do momento que você começa a fazer uma implantação de prontuário eletrônico, vai abrindo um leque para você conhecer os especialistas da sua unidade, que começa a ser gigante, assim. E aí você começa a ver todas as melhorias que existem. Um outro indicador também, que a gente vem trabalhando bastante, é o indicador de pontualidade do médico. A gente que trabalha com médico sabe também o que pode acontecer, atrasos acontecem. Mas a gente vem fazendo essa pontualidade, porque a gente pega conforme o médico logou no sistema, conforme ele saiu do sistema, e isso vai gerando um indicador para a gente de horário de entrada, horário de saída, e ali eu consigo ver os dias, né? Quantos médicos atrasou por dia aqui, né? 4, 6, né? Quantos não atrasaram? E eu começo a ver que a linha do não atraso começa a subir, porque a gente consegue fazer e aqui a gente faz um trabalho educacional mesmo. Eu mando para o médico um relatório mensal, e esse relatório mensal ele vai vendo quantos de atraso ele teve, ele começa a se organizar melhor, porque às vezes o dia a dia do médico é tão corrido que ele nem está prestando atenção na qualidade do atendimento caindo, do atraso, né, que vai acontecendo. Então, isso daqui abre um leque para a gente também, para a gente ver como a possibilidade de ter indicadores através de um prontuário eletrônico é gigante, né? Você vai começando a querer reconhecer e conhecer todo o corpo clínico, né? E esse indicador nos gerou um retorno muito bom, assim, de educacional mesmo, assim, o médico começou a parar de atrasar um pouco. Eu achei interessante vocês mostrar para vocês, trocar essa experiência com vocês, porque foi um resultado muito bom aqui dentro da instituição, sabe? Vem sendo um resultado, a gente pretende que melhore, mas vem sendo um resultado muito bom eles receberem esse indicador. Então, fica aí como dica também para vocês. Claro, a gente está falando de uma instituição, né, que é o nosso serviço, então a gente também analisa quantos atendimentos foram efetivados, quantos exames, isso por médico, né? Dentro da oftalmologia, às vezes a gente precisa saber, tem mais de 60 anos mesmo, a gente consegue aí ver números cirúrgicos, enfim, né? Quantidade de CID para o faturamento, para saber, olha, como assim, tem atendimento sem CID, né?
para a gente também poder monitorar o médico que não coloca assim se alguma coisa aconteceu. E produção, claro, né? Esse indicador é o que eu monitoro também das agendas, né? Nossa equipe toda. Outro indicador também que é muito interessante, que eu acho que abre um leque também a partir da sua instituição. Claro que cada instituição tem a sua regra, mas também é muito interessante de ter os bloqueios da agenda, porque são prestadores de serviços, né? Então, lógico, ele, quando não pode vir, ele manda um aviso de que não poderá comparecer. Mas a gente sabe que, do outro lado, isso reflete um pouco na qualidade do nosso atendimento, né? Na nossa loucura do dia a dia. Então, a gente passou a monitorar os bloqueios de agenda. Então, no nosso caso, nossa instituição, ela prevê um prazo, pede para o médico nos avisar por pelo menos 30 dias de antecedência, para a gente realocar melhor aquele paciente, para ter algum médico disponível no lugar. E aí a gente começou a querer seguir esse prazo, e a gente desenvolveu esse indicador também. Esse indicador nos fala o médico que cumpre o prazo e o médico que não cumpre o prazo. E me dá um ranking aí dos top 10 que não cumprem o prazo que a gente impõe, né? Impõe não, pede. E esse prazo, e isso me dá uma boa ideia, assim, de quem são os médicos, o quanto a gente vem evoluindo, se está melhorando, se não está. Se nesse mês caiu os médicos a procurarem, eles também ali, esse indicador também me dá o motivo de cada bloqueio. Também nos permite conhecer bastante a unidade, assim, porque às vezes no dia a dia a gente vai bloqueando, tá bom, aí tá bom, e aí no final, quando a gente vai ver, a gente teve uns gaps assim de agenda muito grande. Então, esse indicador ajudou a gente a conhecer também melhor os médicos e trabalhar melhor a nossa equipe, a nossa agenda. Assim, eu sou um pouco suspeita para falar de todas as melhorias que é implantar um prontuário eletrônico, né? Porque eu estou nessa aqui dentro do nosso grupo, eu estou desde o início, então eu fui vendo e descobrindo as maravilhas do prontuário eletrônico, sou suspeita. Mas eu acho que, assim, eu até citei algumas vantagens. Essas vantagens, assim, da implantação mesmo do prontuário eletrônico, a identificação que carrega do paciente já automático, claro que deve se confirmar, mas já trazer essa identificação automática, isso facilita para o atendimento na recepção, né? Isso facilita já para o médico. O primeiro cadastro já foi feito, ele vai trazer sempre o cadastro que já foi feito, né? A anamnese personalizada, isso fez com um boom assim, para os médicos, né? Poxa, ele perdia tanto tempo, às vezes, digitando toda a anamnese, agora já está personalizada, ele só vai mudar onde ele quer. A receita personalizada, nossa, ganha-se um tempo, um leque gigante de colírios que tem, a gente ganha muito tempo com todas as receitas personalizadas, ainda mais porque permite também que o médico personalize dele mesmo. Então, a gente tem a personalização da instituição e o que ele pode personalizar também para o atendimento que é dele, né? Laudo personalizado é super importante, né? É a identidade do hospital. Quando sai aquele laudo, a gente já vai falar, olha, esse hospital é de X hospital, porque está personalizado, quando personaliza, ajuda na identidade. Relatórios personalizados, que é o que a gente manda para o faturamento, né? Que é o que a gente vai mandar para o convênio, que já vai seguir a regra e o que o convênio exige, né? E aí vai no que a Anne Marielle falou, né? A gente vai mandando tudo certinho e gerando menos glosa, menos problema com o convênio. Por isso que eu bato tanto na tecla do treinamento, porque a gente tem que treinar a equipe inteira e o médico não pode passar em branco disso. As evoluções são personalizadas, as solicitações de cirurgias também seguem personalizadas. Então, imagina o tamanho do estudo que a gente teve que fazer para implantar um prontuário eletrônico para ter algo personalizado que englobasse mais geral a oftalmologia, né, que fosse de agrado a todos, e redigível, lógico, porque tem as suas exceções, mas é um estudo
que a gente é um mapeamento gigantesco, assim, é uma conversa com a equipe clínica inteira. Então, para a gente fazer essas solicitações justificativas, né, se basear também em conhecimento da oftalmo mesmo, né? Aqui no meu caso, tem que conhecer um pouco das patologias para você poder fazer uma justificativa personalizada, né? Mesmo habilitada a edições. Exames salvos também ficam facilitando muito. Então, quando você salva o exame do paciente, cada um dentro do seu prontuário, ou salvo dentro do computador, fica lá, dá para ele fazer comparativos, dá para ele mostrar para o paciente todo o comparativo, toda a evolução da patologia dele. Então, isso facilita demais para o médico, né? Porque antigamente, vai trazer o exame, o paciente esquece. Não, agora está tudo no prontuário dele, né? A hipótese diagnóstica e o diagnóstico definitivo, quando o médico começa a colocar o diagnóstico lá no prontuário eletrônico, além da gente conseguir acompanhar a evolução do paciente, além de ajudar no faturamento, porque a gente sabe que tem que ir com o CID para faturar, a gente também trabalha o nosso marketing direcionado, né? Porque a partir daquele momento eu já conheço a minha clínica, eu já conheço quando está tendo alguma pandemia, quando está tendo, né, alguma epidemiologia, a partir dali você começa a ver um boom de CID, de repente. Então, tudo isso também é monitorado, também existe um indicador para isso, né? O que eu mostrei de indicadores foi apenas alguns indicadores do universo de indicadores que a gente tem aqui, a partir do prontuário eletrônico, né? Então, isso permitiu a gente fazer marketing direcionado, pesquisa epidemiológica, né? Isso permite a análise de gestão. Então, a gente fez também prescrições, como eu mostrei ali algum exemplo, personalizadas. Essa prescrição cirúrgica personalizada eu tenho da instituição, de todos os procedimentos. Então, imagina mapear todos os procedimentos. É um trabalho árduo, que leva às vezes 1 ano, mas vale muito a pena, né? Tipo, muito a pena mesmo. Então, a gente personaliza doença por doença, cirurgia por cirurgia, pesquisando com o médico, padronizando, personalizando. E o médico também consegue fazer a dele a partir dali, personalizada, onde aparece para ele só do usuário dele no nosso sistema. Então, eu tenho personalizado a oftalmologia inteira, mas ele só faz uma cirurgia de catarata e uma cirurgia de refrativa, ele salva na dele, do jeito dele, seguindo um padrão que eu já coloquei ali, mas com o jeito dele, salva no usuário dele e ele só vai ver a refrativa e a catarata, não vai ter um leque gigante. Ou seja, além de personalizar, a gente tem que pensar em que não pode ter poluição visual também para o médico ali, né? Tem muita coisa e o cara realiza isso aqui. Então, tudo isso tem que se pensar quando está implantando um prontuário eletrônico, né? Os SAEPs personalizados, que ajuda no momento da circulante ali, seguindo um padrão bonitinho também. Isso de padronizar a instituição não é só facilitar o atendimento, não é só pensar na qualidade, mas também na identificação visual do hospital, né? Hoje, o médico, aonde ele vai, não importa qual unidade, segue-se o mesmo padrão nosso. E isso é o que acho que eles mais gostam, assim, porque sabem que vai chegar na unidade e não tem nada estranho, né? Tá tudo lá, tudo personalizado, tudo igualzinho, tudo bonitinho. Tudo isso que a gente falou, diminui glosa, o médico ele passa a seguir todo o padrão do hospital. Claro, é um trabalho árduo. Claro que para a gente implantar o perioperatório, a gente teve que conversar com o anestesista, teve que conversar com, né? Então, quando você vê que tem um médico mais difícil, assim, é o cara que você tem que trazer para você, é o cara que você vai falar, ai, doutor, preciso implantar isso, mas olha, não consigo sem o senhor. O senhor pode sentar aqui e me ajudar a fazer esse textinho? E aí o cara vai, nossa, isso daí só implantou porque eu ajudei. E é isso que a gente vai trabalhar nisso. É isso mesmo, é porque o senhor me ajudou. E aí agora o senhor faz. E aí eu tenho uma clínica que trabalha seguindo o que a gente precisa, você entendeu? Então, o jogo de cintura para implantar um prontuário médico é conhecimento da área deles, né? Até porque para a gente conseguir falar um pouquinho no mesmo nível, né? Com o médico. Um conhecimento da instituição, que você tem que mapear desde o atendimento até o último passo do paciente. Um jogo de cintura com os médicos, porque tem que ter, gigantesco.
que é todas as lições que eu vou deixando aqui, né? E suporte e treinamento o tempo todo. Hoje, todo o médico que entra no nosso corpo clínico, ele é treinado no sistema. A gente tem uma equipe. Depois que você vê todas as vantagens que tem de um prontuário eletrônico preenchido corretamente, de um relatório feito dentro do padrão, a gente até tem uma equipe que treina todos os médicos que entram e a gente fica disponível dando suporte o tempo todo. E por incrível que pareça, assim, a adesão passou a ser muito fácil. Porque quando entra numa rotina de você treinar o médico e ele seguir os passos que a gente orienta, aí vai que vai. O problema é a implantação. A implantação é uma coisa árdua, assim, né? Que você tem muito conhecimento, tem que trazer um médico para você. Então, o cara mais difícil você tem que trazer para você, porque vai ter resistência. Todo mundo tem resistência, né? Né? A gente tem resistência com funcionário de recepção, a gente vai ter resistência com faturamento, a gente vai ter resistência com tudo, né? Na implantação de sistema. Mas é importante saber lidar com essa resistência. Então, assim, eu enumerei algumas vantagens, mas tem zilhões de vantagens e zilhões mesmo, que eu sou muito suspeita para falar. Para mim, o prontuário eletrônico é o meu tesouro. Fica ali o tesourinho. E dentro do centro cirúrgico também. Então, eu espero que tenha ajudado vocês, assim, a conhecer o bem que faz o prontuário eletrônico. Eu também estou super à disposição, quem tiver dúvida, estou implantando o prontuário eletrônico aqui, estou com uma resistência, não sei onde, estou à disposição, eu vou deixar todos os meus contatos aqui para vocês. Quero agradecer também ao Muricy pela oportunidade que é falar sobre o prontuário eletrônico, falar no congresso dele, né? Uma honra, sempre uma honra participar. Eu fico muito feliz de conseguir passar um pouquinho do conhecimento diante de todos esses gigantes que se apresentaram aí hoje e todos esses dias. Segue aí, gente, meu contato. Estou totalmente à disposição para vocês, para qualquer dúvida de implantação do prontuário. Muito obrigado, Jéssica. Acho que tem algumas perguntinhas aqui para você no chat. Parabéns aí, viu, Jéssica? Você Obrigada. foi excelente. Um beijo. Obrigada. Cadê as Deixa eu ver as perguntinhas que tem perguntinhas. aqui? Tem umas perguntas boas aí para você. Vamos ver. Não achei as perguntas. Me ajude, Flávio. Muitos parabéns, show, parabéns, show. E bom, Então, você agradou a todos. eu vou responder uma aqui que falou se a gente tem o certificado digital no prontuário eletrônico. A gente está implantando o certificado digital, está em fase de implantação, né? Vai ser mais uma etapa aí de treinamento com os médicos, né? Só para eles terem o certificado digital, a gente já teve que fazer o manualzinho para eles fazerem o certificado digital, né? Porque apesar de na pandemia o certificado digital fez um boom, né? Que a gente viu que, graças a Deus, porque esse foi o que salvou muitos atendimentos aí, eles ainda têm uma certa dificuldade para fazer o certificado digital. A gente está em fase de implantação, inclusive, se você já tiver implantado, a gente pode trocar uma experiência aí que a gente está implantando aqui. Mas já tive a experiência de ensinar eles a tirar o certificadinho deles assim digital mas tudo com treinamento e manual dá tudo certo. Eu mando tudo bonitinho, desenhadinho, é o que eles querem, né? Vai dar certo. Qual é a outra pergunta? Tem mais perguntas, Flávio? Aqui tem tanto comentário O que restante você pode responder até aí no chat, tá ótimo. em função do andar da hora. Tá ótimo. Eu queria, então, agradecer mesmo. Eu vou olhar depois todas as perguntas que tiverem, vou tirar a dúvida e segue meu contato aí para vocês poderem perguntar qualquer coisa. E a gente vai seguir trocando experiência aqui no certificado digital, que é algo que a gente já está implantando e que vai gerar suporte, treinamento, que com tudo isso dá sempre certo.
O Flávio caiu aí, a conexão dele. Vamos fazer o encerramento, agradecendo a presença de todos e convidando para as 15 horas com o tema Auditoria, Tecnologia e Segurança, onde vamos falar Soltei. segurança para adoção de IA, visão preventiva com a Juliana de Bay e otimização e regulação de auditoria e saúde com Fredson Ferraz, tá? E lá em segurança para adoção de IA, um tema bem chamativo, o Murilo Fernandes. E aí vai estar como moderador Vicentino Arruda e Niceu Baroni. Por favor, Flávio, faça o encerramento. Ele falou que voltou, mas parece que ele vai Tá me ouvindo, Muricy? voltar. Então, fique à vontade. Só agradecer mesmo a participação, mais uma vez, tive um problema aqui de conexão, né? E convidar todos para continuar aqui no período da tarde, né? À tarde a gente tem mais informações aí para a gente continuar esse congresso, que sempre é um sucesso. Obrigado a todos. Até a tarde.